Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de oratória do Colégio Antônio Inácio Maciel. Meu nome é professor Robert e hoje eu tenho a alegria e a honra de receber um convidado ilustre aqui comigo, Enzo. Muito obrigado por estar aqui, Enzo. Eu queria que você se apresentasse um pouco para os nossos telespectadores. Ok. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário que você vai estar vendo isso aqui, em que horário que o professor vai programar essa programação para ser vista, mas eu sou o Enzo Lima, eu sou aluno do segundo B, eu sou um grande entusiasta dos estudos de filosofia e de história, e hoje a gente está aqui para promover um debate cujo tema o professor vai anunciar agora. Exatamente. Muito obrigado, Enzo. A gente está aqui para discutir a temática de Freud e a psique humana e o mal-estar da civilização. Vejam que essa temática é muito interessante para a gente pensar o comportamento da sociedade hoje, né? As neuroses que existem, como o indivíduo lida com a infelicidade em uma busca por felicidade. Esses dois temas antagônicos que andam lado a lado e que constroem a identidade humana. Então a gente está falando da relação do indivíduo com a sua psique e o mundo que está à sua volta. Para começar essa temática, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos iniciais que Freud define sobre a mente humana. Para Freud, o ser humano ele é composto de consciência e inconsciência. O consciente faz parte da realidade psíquica do ser humano, da qual ele se mantém atento. Eu estou aqui atento a esse momento, o Enzo está aqui atento. Então, nós estamos usando a nossa mente enquanto mente operante. Nós estamos despertos, a nossa mente está atenta ao que está acontecendo e a gente está usando as nossas habilidades, as nossas capacidades para estar aqui conversando com vocês, debatendo com ele. Então eu estou fazendo uso da minha mente consciente. Mas Freud traz um conceito inovador para o século XX na sociedade, a ideia do inconsciente humano. Para Freud, o indivíduo é composto, em sua maior parte, não pelo consciente, mas pelo inconsciente, pelos desejos inerentes ao seu inconsciente e pela sua capacidade de reprimir esses desejos. Um duelo, uma tensão que acontece no inconsciente humano. Se o ser humano, por natureza, tem um desejo que se expressa, que busca se realizar o prazer, por outro lado, ele é reprimido por si mesmo, pelas instituições que o castram, que o ensinam a negar os seus desejos mais primitivos. Vejam que interessante, que tensão que se constrói na identidade humana. Um indivíduo que deseja e um indivíduo que reprime o seu desejo pelo ensino que ele recebe das instituições. Vejam como isso cria um conflito na identidade humana. Mas é justamente dentro desse conflito que se constrói o eu. O eu dentro de um mal-estar da civilização. É aí que entra a temática do Enzo, que vai discutir um pouquinho com a gente a ideia de mal-estar da civilização. Ok. Então, é isso aí. O professor Robert muito bem introduziu esse tema, essa temática. Isso está sendo gravado, isso aqui vai ser uma aula que nós vamos disseminar posteriormente no tempo de tutoria que nós vamos ter nas quartas-feiras. E é muito interessante, né? Ele falou sobre mal-estar na civilização. O que é mal-estar, primeiramente, né? Mal-estar é um conceito sociológico, em primeiro lugar, né? Que dá início, que é inaugurado por esse grande homem do século XX, que é o Freud. Ele inaugura em 1929 o seu mal-estar na civilização. Uma obra essa divisor de águas, que deu ao ser humano um novo olhar, né? O ser humano passou a ser enxergado por uma outra ótica a partir disso. E muitos outros autores desenvolveram os seus próprios mal-estar, como foi o caso posteriormente, depois da década de 60, com o Zygmunt Bauman,
famoso sociólogo polonês inglês que desenvolveu o seu mal-estar na pós-modernidade. Mas para falar um pouco a respeito do mal-estar na civilização freudiana, eu gostaria de introduzir o conceito de id, de eu e de super-eu, que é fundamental para entender. O id para Freud, nós somos id quando nascemos, somos pura pulsão, somos instinto, nós somos um animal que vive pelo prazer, que vive a fim de satisfazer as suas pulsões instintuais, né? Isso é interessante para Freud. E a partir da sua inserção na civilização, na cultura, ele passa por um processo chamado evolução cultural. E as instituições vão ditando o que é certo e o que é errado. O professor, inclusive, deu uma aula sobre Foucault e ele falou a respeito da temática do poder e como o Estado reprime e como o Estado molda. E é exatamente sobre isso que Freud fala. E nessa repressão das instituições, nós denominamos super-eu. São as exigências feitas pela civilização. As exigências para que se possa ter um convívio em civilização. E desse conflito temos o surgimento do eu. E para Freud, só para finalizar a minha fala aqui, a respeito da repressão e da temática de psicopatologias, que Freud fala muito, ele diz que o conflito entre o eu e o super-eu, entre o id e o super-eu, é a gênese do mal-estar na civilização. Se nós somos seres que buscam vivendo o prazer, nós buscamos vivendo pelos nossos próprios prazeres em busca de satisfazer essa pulsão. No momento em que o Estado intervém na nossa vida, nós temos a figura da repressão. E essa figura molda o mal-estar. E a partir daí nós temos o surgimento de psicopatologias, nós temos a ansiedade, nós temos a depressão, nós temos uma série de transtornos. E para Freud, o transtorno é simplesmente algo natural do ser humano. Porque nós todos somos nós somos todos reprimidos, profundamente reprimidos, né? E é daí que nós temos um pouco dessa temática da repressão, do mal-estar, tema que nós vamos explanar posteriormente, mas agradeço a oportunidade ao professor Robert por dar essa pequena explanação a respeito. E é muito interessante, né, quando a gente discute essa relação do indivíduo que se torna patológica. Porque na nossa sociedade, muitas pessoas passam por diversos problemas de ansiedade, como o Enzo apresentou, diversos problemas de fobias, de crises existenciais, de crises de ansiedade, e a gente precisa encontrar mecanismos para lidar com essas crises, entender a raiz dessas questões na nossa intimidade, perceber essa tensão que se constrói, né, que nós somos frutos, a nossa identidade, o nosso eu, o nosso ego, ele é fruto dessa tensão. Então a gente precisa ter um esclarecimento sobre essas questões, né? Veja como é importante nós estarmos aqui discutindo essa temática para que as pessoas tenham consciência de que isso acontece diariamente nas suas vidas. E como lidar com essa situação, Enzo? Bom, esse será um tópico muito interessante na nossa conversa que a gente vai ter na quarta-feira. Bom, como lidar com o mal-estar na civilização? Ao partir do pressuposto de que a infelicidade é algo intrínseco ao ser humano, Freud diz que a felicidade plena, aquela alcançada pelo princípio de prazer, a qual o indivíduo nasce, né? O indivíduo nasce buscando, ele nasce no princípio de prazer, ele não tem ainda consciência da evolução cultural que lhe há de vir, das exigências que lhe hão de vir. Então, ele é frustrado, ele é traumatizado. Portanto, a infelicidade é intrínseca ao ser humano. Isso é importante ressaltar. E como lidar com isso? Bom, não há uma maneira certa. E é aqui que nós entramos na questão da própria felicidade. O professor Robert, grande professor de filosofia, terminando agora seu doutorado, sabe muito bem que a felicidade é um tema muito debatido na filosofia e que essa é uma busca constante do ser humano, a busca pela sua própria felicidade. Hoje nós, infelizmente, temos a felicidade
se tornou um produto do capitalismo, se tornou um produto mercantil, onde ela é vendida, ela é comercializada, muito se fala sobre felicidade, métodos de como se atingir a felicidade. E as pessoas acham que vão atingir o sentido das suas próprias vidas num livro de autoajuda ou em um curso que compram. Infelizmente, essa não é a forma. E essa é a minha resposta à pergunta do professor Robert. Não há respostas para como se lidar com a infelicidade. Cada indivíduo, utilizando aqui um conceito augustiniano, deve buscar a sua própria interioridade. Deve buscar dentro de si mesmo uma autorreferência. Deve buscar uma autoimagem. E a partir daí traçar um caminho, uma linha tênue de coisas, de uma série de coisas no dia a dia, na vida, que vão culminar em uma vida feliz. Entretanto, é importante dizer que a infelicidade é intrínseca ao ser humano, e o ser humano é um ser inconstante. Incompleto, extremamente incompleto, que é feliz e que é triste, que está alegre e que chora, né? Então é importante ressaltar que cada indivíduo, nesse exato momento, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões, e nesse momento existem 8 bilhões de fórmulas diferentes de como se atingir a felicidade. Uma pessoa pode alcançar a felicidade sim gerindo uma empresa, mas uma pessoa pode alcançar a felicidade no interior do Nepal, plantando coentro. Isso é interessante ressaltar. Então busquem um caminho do meio, busquem uma felicidade para dentro, olhem para dentro de si, busque dentro de si, primeiramente, aquilo que você é e aquilo que você não é. E a partir daí, você então pode começar a traçar, tendo em princípio que a felicidade é intrínseca ao ser humano, começar a traçar um caminho para encontrar o seu próprio remédio ao mal-estar na civilização, que não tem solução. Que não tem. E é muito engraçado que o Enzo, ele ressalta uma coisa muito importante. A felicidade, ela não é um produto. E a nossa sociedade, ela vende a felicidade como um produto. Então, a gente tenta adquirir essa felicidade através de aquisições materiais, através de procedimentos estéticos, através de busca por realização profissional. E talvez isso seja a sua forma de encontrar a felicidade, só que ela nunca pode ser entendida como algo que é adquirido, mas sim algo que é encontrado. Muito legal, né, essa nossa discussão. Eu queria agradecer muito a presença do Enzo aqui, por estar comigo, né, por realizar esse debate tão importante em uma escola. Nós estamos aqui no Antônio Inácio Maciel, gravando esse vídeo para vocês, fazendo um debate profundo sobre Freud e mostrando caminhos para encontrar a felicidade. Muito obrigado, Enzo. Muito obrigado, Robert. Obrigado, valeu. Muito bom. Gente, ficamos para a próxima, teremos muitas outras discussões. Eu gostaria de agradecer, né, se você acompanhou até aqui. Curta, comenta, compartilhe. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.